Colossenses 1, 13 e 14. Pois Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Eu quero que vocês prestem atenção na primeira palavra, pois, ou em algumas traduções vai estar porque. Então esse pensamento não começou aí. Esse pensamento é uma explicação de algo que foi antecipado, de algo que foi dito antes, né? Então, esse versículo é um versículo chave para a gente entender essa transição entre o que Cristo é e o que Cristo nos dá, o que nós experimentamos em Cristo. Então nós já entendemos quem Cristo é, amém? Já entendemos que Ele é supremo, que Ele é soberano sobre todas as coisas, Ele é o cabeça, Ele é o criador, Ele é o primogênito, Ele é antes de tudo. Nós já entendemos que Ele é a antecipação da glória que nós vamos experimentar em plenitude. Então nós já entendemos quem Cristo é. Agora nós precisamos entender um pouco do que Cristo faz em nós, do que nós experimentamos quando Cristo está em nós. Então esse versículo, ele está concluindo um pensamento que foi iniciado lá no versículo 9. Eu quero que vocês olhem aí para as Bíblias de vocês. Colossenses 1, a partir do 9, diz assim: por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Então nós voltamos um pouco, porque é a partir daí que ele introduz aquele conceito da supremacia de Cristo. Ele é a imagem visível do Deus invisível. Então olha que interessante. Vamos começar desse versículo 13, que é a conclusão. Por quê? Porque Ele nos resgatou, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, ou do Filho do seu amor, em quem nós temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Olha que interessante, esse versículo, ele está dizendo o seguinte: nós estávamos plantados em um mundo de trevas, em um império das trevas, e Ele nos resgatou, ou seja, Ele nos arrancou de lá, e Ele nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então são dois governos. Nós estamos falando de cabeça, nós estamos falando de governo, amém? Quando nós falamos que Cristo é cabeça, nós estamos falando cabeça é aquele que governa. Então, quando nós dizemos que Cristo é o cabeça, nós estamos falando de governo, e nós entendemos que a palavra cabeça é daí que vem capite, e é do capite que vem capital. Então, o que é a capital de um estado? É o local de onde se governa. Então, é uma cidade cabeça. Se Cristo é cabeça, Cristo é quem governa. Quando nós estamos falando de governo, nós estamos falando de império, de reino. Então, nós estávamos em um governo, em um império de escuridão, de pecado, de morte, de trevas, e Ele nos arrancou de lá e nos transportou para o reino, ou seja, para um governo onde Ele é o cabeça e onde Ele é um Filho amado, e nós agora experimentamos da luz desse reino, experimentamos do amor desse reino. Só que tem umas verdades que estão implícitas aí, que a gente só entende olhando para a palavra no original. Por exemplo, quando diz que Ele nos resgatou, resgate aí é uma palavra que dá a ideia de uma salvação mediante a força do Salvador. Então não é simplesmente
um livramento, uma coisa assim meio inespecífica. Não, é um Salvador que vai lá e salva com a sua própria mão. Ele arranca. Então, a ideia da palavra é um arrancamento. Ele nos arrancou e nos transportou. E essa palavra transportou é uma palavra que dá a seguinte ideia: arrancar com as raízes. Então imagina uma planta que você vai arrancar e vai plantar em outro lugar. Como que você arranca? Você tem que levar a raiz. Se você não levar a raiz, o que vai acontecer com a planta? Vai morrer. Então, quando Cristo nos arrancou do império das trevas, Ele nos arrancou com raiz. E quando Ele nos plantou, e aí a ideia de transportar é uma ideia parecida com transplantar. Vocês sabem o que é um transplante? Transplantar é pegar um determinado tecido, órgão, de um corpo, e você não pega só o tecido, você tem que ligar aquele tecido, aquele órgão, aquele pedaço em artérias e em nervos. Então você pega o coração e não pega só o coração, você pega o coração com artérias, com os nervos, com os vasos, porque você vai precisar ligar em um outro ambiente, em um outro corpo. Então, quando Ele nos arrancou, Ele não simplesmente nos arrancou, Ele arrancou a gente com as nossas raízes. E aí, quando Ele vai nos plantar, Ele vai nos transportar, Ele na verdade está nos plantando num outro lugar. Só que sabe qual é o problema? Quando a gente não vem sem raízes, a gente vem com as raízes que a gente tinha. E o problema é que as nossas raízes não são boas, as nossas raízes são ruins. E agora o que a gente vai precisar? A gente vai precisar renovar a nossa raiz, a partir do alimento que a gente vai receber naquela terra, naquele ambiente onde a gente está. Então, olha que interessante, Ele nos arrancou com raízes, e é importante a gente entender isso porque Paulo vai usar essa expressão das raízes. Ele vai usar o arraigados, daqui a pouco ele vai falar sobre isso. E isso vai fazer a gente entender muito a respeito do que a gente está experimentando de Deus hoje. Do como a gente está experimentando a presença de Cristo em nós. Amém? Está claro até aí? Ele nos resgatou e nos transportou. Então, Ele nos arrancou e nos transplantou. Amém? Então, nós somos enxertados. Nós somos transplantados. Nós estávamos em um corpo que ia morrer. Ele nos pegou e nos levou para um corpo saudável, puro, santo, vivo, maravilhoso. Amém? Então, é isso que ele está falando. E aí ele está dizendo o seguinte: Ele nos deixou com a raiz, porque se Ele arranca a nossa raiz, Ele nos descaracteriza, a gente morreria. Como uma árvore que é arrancada sem a raiz, ela vai morrer. Ah, bonita, você plantou num lugar lá, mas não tem possibilidade de sobreviver. Então Ele manteve a nossa natureza humana, para que através dessa natureza humana Ele vá nos renovando com a nova natureza dele, amém? Então, olha que poderoso. Isso vai ficar muito claro quando a gente começar a entrar na plenitude que há em Cristo, do como a gente vai experimentar essa presença gloriosa de Cristo dentro de nós, amém? Entendemos isso, entendemos que fomos resgatados, que fomos arrancados e que fomos plantados, que fomos transportados, amém? Agora, vamos entender o que há em Cristo. Então, segunda parte do nosso estudo, pode passar o próximo, por favor, Arthur, é a plenitude ou a suficiência que há em Cristo. Então, olha que lógica interessante. Primeira constatação: em Cristo habita toda a plenitude de Deus. Colossenses 1,19 e Colossenses 2,9. Vou ler para os irmãos. Colossenses 1,19. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Amém? Já recitamos e estudamos esse versículo. Colossenses 2,9. Esse versículo é um dos meus preferidos da vida. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, Cristo tem tudo de Deus, tudo está em Cristo, amém?
Em Cristo habita toda a plenitude, tudo está nele. Agora olha a segunda constatação. Cristo está em nós e nós estamos nele, amém? Então vai juntando as peças do quebra-cabeça. Em Cristo habita toda a plenitude. Cristo está em nós, como nós acabamos de ler, Colossenses capítulo 1, verso 27, e nós estamos nele, Colossenses 2, o 10, que nós acabamos, o versículo 10, Colossenses 2, verso 10, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude, amém? Então vai juntando os pedaços aí, ó. Primeiro pedaço, em Cristo habita toda a plenitude. Segundo pedaço, Cristo está em nós e nós estamos nele. Terceira constatação, por estarmos nele, recebemos a plenitude. Então, estamos falando da plenitude que há em Cristo. Cristo tem toda a plenitude. Quando nós falamos de plenitude, vamos lembrar o conceito pleroma. A palavra grega é o preenchimento de todos os espaços. Ele preenche todos os vazios. Ele preenche todas as distâncias. Ele preenche todas as lacunas. Ele preenche todos os espaços, amém? Toda a distância entre Deus e o homem. Como é o nome disso? Essa distância abissal, ontológica, que ninguém conseguiria percorrer. A Torre de Babel era o homem tentando acabar com a distância entre ele e Deus. Vamos chegar lá no céu com uma torre. Eles conseguiriam? Jamais. Quem conseguiria preencher esse vazio, essa distância entre o homem e Deus? Ninguém. Cristo acaba com essa distância porque ele é tão superior, tão supremo, tão sublime, tão grande, que ele acaba com a distância. Ele reconcilia o homem com Deus, ele preenche todos os vazios. E ele não apenas preenche todos os vazios entre o homem e Deus, mas ele preenche todos os vazios que existem no homem. Então, nele habita toda a plenitude. Nós estamos nele e ele está em nós. E por estarmos nele, recebemos a plenitude. Amém? Quarta constatação: tudo está guardado ou escondido dentro dele. Tudo está nele. Capítulo 2, verso 3. Olha que poderoso. Capítulo 2, verso 3. Aleluia. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, todos os tesouros estão dentro de Cristo. Tudo está nele. Nele habita toda a plenitude. Agora, olha mais um versículo que poderoso. Capítulo 3, verso 3. Pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Essa palavra escondida, tá lá guardado dentro dele. Então tá tudo, a sua vida, tudo que você precisa, tudo que você necessita, toda a sua necessidade, todos os preenchimentos que você precisa, todos os vazios são preenchidos à medida que você encontra o que está dentro dele, porque dentro dele está tudo que você precisa, amém? Então, está tudo escondido, está tudo com ele. Eu vou contar mais uma vez um exemplo que eu já contei aqui, que o pastor Douglas contou uma vez, de quando ele estava jogando bola e ele tirou o relógio dele. E aí ele tirou o relógio, porque ele estava no gol, estava de goleiro, ele tirou o relógio e deixou na beira da trave. E aí ele acabou de jogar, e aí saiu e deixou o relógio lá. E aí ele começou a procurar o relógio, né? Você viu meu relógio? Você viu meu relógio? Aí ele perguntava para todo mundo, você viu meu relógio? Você viu meu relógio? Até que uma pessoa falou assim, eu vi seu relógio está com a sua esposa. E aí ele não mais perguntava, você viu meu relógio? Você viu meu relógio? Ele agora perguntava, você viu minha esposa? Você viu minha esposa? Você viu minha esposa? Por quê? Porque o relógio estava com a esposa. E aqui está um segredo poderosíssimo para a gente entender a vida. A gente fica procurando um monte de coisa. E a gente fica, você viu isso? Você viu aquilo? Você viu o meu sucesso? Você viu a minha satisfação? Você viu o meu emprego? Você viu o casamento? Você viu as bênçãos que eu preciso? Você está procurando as bênçãos. Você está procurando a sua vida. Você está correndo atrás do relógio.
E aí vem o Evangelho e diz: ei, tudo que você precisa está com Jesus escondido dentro dele. Então para de procurar as bênçãos. Você viu isso? Você viu aquilo? Ei, sabe aquela música, eu não correrei atrás de bênção? Você não precisa correr atrás de bênção, você precisa correr atrás de Jesus. Porque tudo que você precisa está nele, escondido dentro dele, amém? Então para de procurar as coisas, procura Jesus. Porque nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E a sua vida está escondida com Cristo em Deus, amém? Nós recebemos de toda a plenitude dele. Nós recebemos de tudo que ele tem, amém? Então, olha que poderoso. Para de procurar as coisas, para de procurar as bênçãos, para de correr atrás das coisas e corre atrás de Jesus. Porque a sua vida está escondida nele, amém? Entendemos isso? Ele enche todas as coisas em todas as pessoas. Capítulo 3, verso 11, diz assim: nessa nova vida não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Cristo enche tudo em todos. Então, em Efésios a gente vai ver ele falando que a igreja é a plenitude daquele que enche tudo em todos. Então Cristo, olha só, Cristo é tão grande, mas tão grande, e o único propósito desse estudo de Colossenses é sair desse estudo entendendo, Cristo é tão grande, mas tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que eu não consigo nem entender o tamanho da grandeza de Cristo. Só que o propósito é a gente sair do estudo, a gente encerrar esse estudo e falar assim, eu ainda não consigo entender o tamanho de Jesus, de tão grande que ele é. Eu achei que eu entendia, mas cada vez que eu me aproximo dele, eu vejo quão maior ele é, e eu falo, uau! E é aquela coisa, né? Quando você está longe de algo, você enxerga esse algo bem pequenininho, né? Por exemplo, fui lá no Rio semana passada com os meus amigos, com o Du, o Pedrão estava lá, a Ju, e aí o profeta foi me buscar lá no aeroporto, e aí ele falou, ó, tá vendo lá o Cristo Redentor? Eu olhei e falei, tô vendo não. Eu já tinha ido lá no Cristo quando eu fui com o Du no ano passado, né? E é maravilhoso, é uma visão fantástica. Só que eu estava vendo bem pequenininho. Só que quando você está longe, você vê bem pequenininho. Conforme você vai chegando perto, você vai vendo o tamanho que é. Você fala, uau, não imaginava que de lá parecia tão pequenininho. Agora eu estou aqui gigantesco. Se com o Cristo Redentor da imagem no Rio de Janeiro a gente já se impressiona quando chega perto, agora você imagina o Cristo Jesus, o Cristo vivo. A gente está longe, a gente fala, eu estou vendo, ele é bonito, olha, legal, né? Vim aqui no Rio, vi o Cristo. Mas quando você vai chegando perto de Jesus Cristo glorificado, quanto mais perto você chega, maior ele fica, e mais você se impressiona, e mais você se entrega, e mais você se rende, mais você diz, ele é maravilhoso, ele é belo, não tem ninguém mais belo do que ele. Então é esse o propósito do estudo, é mostrar ou entender o tamanho da glória de Jesus, amém? Como ele é sublime, supremo, como ele está acima de tudo, é mais belo do que tudo e preenche todos os espaços, amém? Entendemos isso? Aí a gente chega na sexta constatação, ele é tudo que precisamos, amém? Nós estamos aqui, nós estamos diante de Jesus, e eu gostaria de fechar essa parte aí com uma frase: quem faz de Jesus o seu tudo, acha tudo em Jesus, amém? Quem faz de Jesus o seu tudo, acha tudo em Jesus. Por quê? Porque Jesus é tudo, e tudo está nele, e a nossa vida está escondida nele. Então, se você quiser lembrar de algo, lembre que quem faz de Jesus o seu tudo, acha tudo em Jesus, amém? Você está precisando de alguma coisa? Está precisando? Eu estou. Tenho uma boa notícia para te dar, está em Jesus, amém? Você não precisa correr atrás de mais ninguém, você não precisa de Jesus e mais alguma coisa, Jesus é suficiente, amém? Essa é a ideia da plenitude de Jesus, da suficiência de Jesus, tudo está nele, tudo está dentro dele, e para a gente achar o que a gente precisa, a gente só precisa entrar,
E aí eu lembro do que a gente ouviu aqui no domingo, que há uma porta aberta, a gente só precisa entrar. A porta que foi aberta foi o seu corpo, que foi rasgado na cruz do Calvário, a chave de Davi, abriu a porta e agora nós só precisamos entrar, amém? Quem faz de Jesus o seu tudo, achará tudo em Jesus, amém? Vou colocar essa frase na prova, diga a frase e passou. Aleluia! Pode passar o próximo, por favor? Então vamos lá, irmãos. Vamos entender a plenitude de Cristo e a plenitude que há em Cristo. Amém? Para a gente entender a plenitude que há em Cristo, nós vamos entender algumas faces dessa plenitude. E vocês vão ver, quem está lendo Colossenses aí em casa de vez em quando, assim, vou recomendar mais uma vez que você leia pelo menos uma vez por semana. 10 minutos, uma sentadinha que você dá, você lê a carta inteira. São 4 capítulos. Então, pelo menos uma vez por semana, porque quanto mais você lê, mais detalhes você vai percebendo. E eu prestei atenção num detalhe. Quantas vezes a expressão plenitude, plenamente ou pleno aparece? E perdi a conta. Aparece toda hora. Pleno, plena, plenitude, pleno, plena, plenitude, toda hora está aparecendo. Então, nós vamos entender que ele vai revelar a plenitude que há em Cristo em algumas faces, em alguns gomos de um fruto, né? Então, essa primeira face da plenitude que ele vai revelar é a plenitude de entendimento. Por que plenitude de entendimento? Olha aí para Colossenses 1:9. É o texto que a gente leu agora há pouco. Ele vai falar, por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, está falando de Epáfras, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Vocês perceberam que ele usou a expressão pleno conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a sabedoria e entendimento espiritual. Então ele usou a expressão pleno conhecimento, sabedoria e entendimento. Por que ele está falando sobre isso? Ele está dizendo que Jesus é tudo, amém? Só que nós precisamos de um pleno entendimento, um entendimento em plenitude. E eu quero lembrar vocês que Paulo está escrevendo aos Colossenses combatendo uma doutrina dos gnósticos. E o que gnosticismo quer dizer? A expressão gnose, gnóstico, entendimento elevado. Então o que os gnósticos entendiam? Que para alcançar Deus tinha que ter um entendimento muito nobre. Daí que a gente vem diagnóstico, né? Gnóstico, da ideia de conhecer algo. Então o diagnóstico é conhecer uma doença. Ora, o que ele está falando aqui é que nós precisamos de um conhecimento muito elevado, mas que os gnósticos estavam buscando no lugar errado, porque o conhecimento, o entendimento elevado não viria da ciência, não viria do estudo, o conhecimento elevado viria de uma revelação, o entendimento viria de uma revelação. E aí ele está orando. Paulo está dizendo, por causa disso, pelo que eu ouvi a respeito de vocês, vocês se converteram, o evangelho está frutificando, e agora eu oro para que vocês tenham pleno conhecimento, sabedoria e entendimento. E por que ele está falando do pleno entendimento? Quero fazer uma pergunta para vocês. Por que é tão difícil experimentar a plenitude se a gente já recebeu? Correto? Para pensar. Nós acabamos de entender que nós estamos em Cristo está tudo o que precisamos, e por estarmos nele nós já recebemos a plenitude, amém? Por que a gente ainda não experimenta tudo? Por que a gente, apesar de já ter recebido tudo,
a plenitude já está em nós porque nós estamos nele, por que a gente não consegue, em alguns momentos, viver dessa forma? Por que sempre tem aquela sensação de que está faltando alguma coisa? Por que a gente ainda lida com questões da nossa natureza, que são complicadas? E se a gente já tem tudo de Cristo, por que a gente ainda comete alguns pecados? Por que a gente ainda vive de um jeito natural? Por que a gente ainda escorrega de vez em quando? Por que a gente, mesmo querendo fazer o certo, às vezes a gente erra? Qual que é o problema disso? Então, por que a gente, já tendo a plenitude, não experimenta toda a plenitude? Essa é uma questão. Uma questão é ter, outra questão é experimentar, desfrutar. Então, pergunta: nós já temos a plenitude de Cristo em nós? Temos. Temos tudo que precisamos? Temos. Temos tudo de Cristo? Temos. Já está consumado, Ele já pagou, Ele já nos deu tudo? Deu. Só que a gente já desfruta de tudo? Ainda não. E por que a gente não desfruta? E aí eu quero propor algumas respostas. Quem pode ler aí comigo Mateus 13, 19? Mateus 13, 19. Olha o que Jesus está dizendo. Ele está dizendo que ouvindo alguém e não entendendo, o maligno vem e rouba. Olha o que está acontecendo. Aqui Jesus está dando um segredo para a gente. Por que a gente desfruta pouco do que a gente já tem? Porque a gente, por não entender o que tem, por viver como se não tivesse, e a pior coisa que tem é um crente que recebeu tudo de Jesus, que sendo rico se fez pobre para nos enriquecer, que recebeu todo o amor de Deus e vive como um mendigo de amor, e vive de uma forma miserável, porque não entendeu tudo que já tem. É o que Paulo vai dizer aos Gálatas, quando ele diz que quando o menino, quando a criança é nova criança, ela em nada difere do escravo, porque ela ainda não tem entendimento para usufruir do que já é dela. Ela precisa crescer para que ela tenha entendimento para usufruir do que ela possui. É exatamente isso. Nós, às vezes, por imaturidade, por ainda não conhecermos o que devemos conhecer, vivemos igualzinho o escravo. E aí a gente vive sem plenitude, a gente vive vazio, a gente vive de uma forma miserável, e eu não estou dizendo de dinheiro, eu estou dizendo uma vida de sofrimento sem prazer, sem alegria, uma vida sem Deus, porque a gente não cresceu, e por não crescer, pela imaturidade, a gente vive igual o escravo. Aí Paulo vai dizer, quando nós crescemos, nós temos entendimento, aí a gente pode usufruir do que é nosso. Então, enquanto o filho é menino, é criança, ele não diferencia, mas quando ele começa a entender quem ele é, aí ele está pronto para usufruir do que ele tem, amém? Então, o que Jesus está dizendo aqui na parábola do semeador? Que existe uma parte da semente que cai à beira do caminho, e aí o maligno vem e rouba. E por que ele rouba? O Deri leu, porque ouvindo a palavra e não entendendo, o maligno rouba. Sabe o que eu descobri? Que o maligno rouba de nós aquilo que a gente não entende. Então olha que poderoso. Nós só desfrutamos daquilo que a gente entende. Quanto maior o nosso entendimento do que a gente tem em Cristo, quanto maior o nosso entendimento de Cristo, maior o desfrute, maior o aproveitamento, maior a experiência que nós vamos ter, porque o diabo vai roubar de nós aquilo que a gente não entendeu. Olha que poderoso, né? Olha como Deus vai construindo o entendimento no corpo, na unidade, e a irmã Lenice deu um exemplo aqui agora maravilhoso do que é essa raiz que a gente ainda tem, dessa raiz que a gente preserva, que Deus preservou em nós. Agora o irmão Simão deu um exemplo que clareou tudo. Se a gente não entende o que está na nossa mão, a gente não valoriza e a gente perde.
Agora, uma criança pegou uma nota, pegou um valor, pegou um documento importante, ela não sabe, então ela não desfruta daquilo, ela não usufrui do que aquilo pode proporcionar. Então ela pega uma nota de 100, por exemplo, a Maria, se eu perguntar para ela se ela quer uma moeda de R$1 ou uma nota de R$100, uma nota de R$100, ela prefere a moeda. Por quê? Porque a moeda faz barulho, a moeda ela tem mais graça para brincar, ela não entende o valor das coisas. Então ela ainda não entendeu. Agora, quando a gente entende, a gente passa a desfrutar do que aquilo nos proporciona. Então a questão é, nós, para desfrutarmos da plenitude que há em Cristo, precisamos de um pleno entendimento. Amém? Estamos entendendo aí? Então uma frase para a gente gravar é que a gente só desfruta daquilo que a gente entende. E para desfrutar mais de Cristo, nós precisamos entender mais acerca de Cristo, né? E como é que a gente vai entender mais a respeito de Cristo? Como que a gente chega nesse pleno entendimento? Então essa primeira face da plenitude é o pleno entendimento, que é o que Paulo está orando aqui. Ele está falando, antes de eu falar para vocês as coisas, eu preciso falar o seguinte: eu oro para que vocês tenham pleno entendimento, para que vocês cheguem ao pleno entendimento, conhecimento, sabedoria, entendimento. E como que a gente vai experimentar isso? A gente vai experimentar isso, como que a gente vai desfrutar? Através de uma revelação de Deus por meio da oração. A gente tem acesso a isso pela nossa própria força? Sozinhos a gente vai conseguir? Se a gente falar assim, não, quer saber? Eu vou chegar no céu, eu vou fazer uma torre, e eu vou subir, e eu vou chegar lá em Deus, e pelo meu próprio mérito, pela minha própria força, pelo meu esforço, eu vou conseguir chegar em Deus, e eu vou conhecer tudo de Deus, e eu vou conhecer todos os mistérios, eu vou ter acesso à sala do trono, eu vou abrir a porta do céu, e eu vou conseguir viver em plenitude. Você consegue isso? Por isso Paulo vai dizer, eu oro para que vocês tenham, porque isso só pode ser dado por Deus. Ninguém arromba a porta do céu, ninguém arromba a intimidade de Jesus. Você só entra porque Ele abre, porque Ele chama, porque Ele te resgatou do império das trevas e te transplantou, te transportou para o reino do seu Filho amado. Então, é uma obra de Deus, amém? E aí, como que a gente pode desfrutar mais de Deus? A resposta está dada. Ore em oração. E nessa oração, a filha do pastor conversando na hora do culto. Não entende, ela não desfruta do que ela não tem. Que isso, crente é um negócio de outro mundo, né? Tem revelação das coisas não. Gente, vocês estão vendo? Meu Deus do céu. Aí nós estamos entendendo duas coisas: a criança que não entende e como vó é coruja, né? Defende, é rápido para defender o neto, né? Glória a Deus por isso, né? Então vamos lá. Deixa eu ver que horas são. Vai terminar já. Como desfrutar? Através de uma revelação espiritual. Nós precisamos de Jesus, nós precisamos pedir. Sabe aquela expressão, quem busca, acha, quem pede, recebe, quem bate, abre. É isso que nós precisamos. Nós precisamos sair da nossa zona de conforto e clamar. Irmão Agostinho foi usado por Deus. Aqui, quando ele introduziu esse assunto, ele citou um versículo e ele disse, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe, você não entende. Como que você vai entender? Clama que eu vou te revelar, né? Eu vou te dar um entendimento que você não tem. E se eu te der um entendimento que você não tem, você vai desfrutar do que você não está desfrutando. Então como é que a gente vai ser mais satisfeito em Jesus?
Como é que a gente vai viver uma vida mais plena, mais suficiente? Então, o que Cristo está querendo fazer em nós? Que a gente saia daqui hoje, sabe, com aquela sensação assim de plenitude, de suficiência. Eu tenho tudo, Cristo é tudo, e eu tenho Cristo, e eu tenho tudo que eu preciso, aleluia. E você sai transbordando, louvando a Cristo, você sai exultando de alegria em Cristo. Como que a gente vai chegar nisso? Se Cristo revelar quem Ele é para nós, se a gente tiver uma revelação de quem Cristo é, amém? Como a gente faz isso? Em oração. Então, primeira forma, nós só podemos desfrutar do que conhecemos e só desfrutaremos ou só conheceremos se Ele nos der. E a boa notícia é que sempre que a gente buscar, Ele dá. Amém? Agora, segunda forma, Colossenses 1, do 28 até o 2, até o 2, versículo 2. E aí nós já vamos encerrar esse estudo de hoje. 1:28. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Quero que saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza, olha o irmão Simão dizendo aí, alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente, mais uma vez, plenamente, o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Aqui Paulo vai dizer, eu estou me esforçando com a força que eu recebo. Isso é poderoso, né? Porque, às vezes, até uma coisa que eu estava conversando com o Pedrão esses dias, né? Ele está falando, mas espera aí, a gente tem o poder, a gente tem a capacidade de fazer algo. Então, o reino de Deus é tomado à força. É por força ou é por graça? É pelo que a gente faz ou é pelo que Cristo faz? E aí Paulo vai dizer aqui, versículo 28, eu me esforço, eu luto. E aí ele fala, olha que poderoso, conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Então a gente tem que fazer força ou não tem? Tem que se esforçar ou não tem? Versículo 28, capítulo 1. Ele está dizendo, eu luto, eu me esforço, eu dou tudo de mim. Só que essa força vem dele. Então, eu me esforço, mas não é com a minha força, é com a força que vem dele. Então quem faz? Sou eu ou é Cristo? É Cristo, mas Ele faz através do meu esforço. A força vem de quem? Dele. Então tudo é graça? Tudo é graça, porque tudo vem dele. Tem mérito nosso? Não, mas a força que Ele nos dá é para que a gente se esforce, se gaste. Exige muito de nós? Não exige muito de nós, exige tudo de nós, amém? O Evangelho não custa alguma coisa, o Evangelho custa tudo. Se alguém quiser vir após mim, não é negue alguma coisa, é negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz, e tomar a cruz não é dar alguma coisa, é dar a própria vida, porque ninguém pegava a cruz e voltava para casa. Sabe? Quando alguém era crucificado, ele não pegava a cruz, levava para casa, dava uma polida na cruz, no outro dia ele pegava, colocava no ombro, saía andando. Então quando Jesus diz, tome a sua cruz e siga-me, Ele não está dizendo, você dá um pouquinho de você. Ele está dizendo, é o seguinte, você tem que dar tudo. Eu não quero muito, eu quero tudo. Por quê? O Evangelho é plenitude, é tudo. É tudo ou nada. Não existe mais ou menos no Evangelho, né? Então, é por isso que nós estamos entendendo aqui que o Evangelho é a boa notícia de Deus em Cristo Jesus, que custou tudo para Cristo. Ele abriu mão de toda a sua glória
para que agora nós nos esforcemos com toda a nossa força. Para a gente encerrar então, como desfrutar do pleno entendimento? Primeiro, revelação espiritual. Segundo, esforço humano. Como que a gente vai se esforçar? Agora, olha a continuação aí. Versículo 2 do capítulo 2. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento. Então ele deu 2 segredos para a gente se esforçar. Tem 2 coisas que a gente precisa se esforçar. Então, vou dar 2 segredos para a gente experimentar mais entendimento de Deus e desfrutar mais da plenitude que é em Cristo. Primeiro, a gente tem que orar. A gente tem que clamar. A gente tem que buscar. Segundo, a gente tem que se esforçar. E se esforçar para quê? 2 coisas. Vocês perceberam aí que tem 2 coisas? Primeiro, ser fortalecido no coração. Então, o que o diabo tenta fazer com a gente? Deixar o nosso coração fraco. Deixar a gente desanimado, desmotivado. Deixar a gente cabisbaixo. E aí ele quer que a gente fique lá chorando as pitangas, que a gente fique lambendo as feridas. E aí nessa fraqueza, qual que é o problema da fraqueza? É que a gente não entra. A gente fica tão cabisbaixo, tão abatido, que a porta está aberta diante de nós e a gente fica lá e a gente não tem força de entrar. E esse é o problema. Por isso Paulo está dizendo, se esforce para manter o seu coração forte. Para manter o seu coração fortalecido. E ele disse lá no capítulo 1 como é que faz isso. E nós entendemos em Efésios como é que o nosso coração é fortalecido. Nosso coração é fortalecido quando a gente tem uma revelação da glória de Deus. Quando a gente vê Jesus, a gente contempla, reflete e é transformado e aí a gente é fortalecido. No capítulo 1, ele vai dizer isso. Ele vai dizer, eu quero que vocês sejam fortalecidos. No capítulo 1, versículo 1. Sendo fortalecidos com todo o poder de acordo com a força da sua glória. Como que nosso coração é fortalecido? Quando a gente tem uma revelação, quando a gente tem um encontro com a glória de Jesus, amém? E o nosso desafio, o nosso esforço tem que ser, eu preciso ver Jesus. Eu preciso contemplar a glória dele. Eu preciso ter um encontro com ele hoje. Eu preciso manter o meu coração forte, amém? Porque eu só vou ter entendimento se o meu coração estiver forte. E eu preciso do coração forte para ter o entendimento, para poder desfrutar da plenitude, amém? E a segunda coisa que ele fala é coração fortalecido e unidade em amor. Aí tem um segredo poderosíssimo. Ninguém vai desfrutar de tudo que Deus tem sozinho. Amém? Já falamos muito sobre isso aqui, mas eu contemplo uma parte de Jesus. Eu consigo ver uma parte de Jesus, mas ele é tão grande que eu só consigo ver um pedaço. Mas a Lete consegue ver mais do que eu estou vendo, porque ela está vendo de outro lado. E aí eu conto para a Lete o que eu estou vendo. E a Lete conta para mim o que ela está vendo. Aí o irmão Célio está vendo mais uma parte. E Jesus é tão grande que ninguém consegue ver tudo. Então nós precisamos estar unidos em amor, porque quanto mais a gente está unido, maior a nossa visão. E quanto maior a nossa visão, maior o nosso entendimento. Quanto maior o nosso entendimento, mais a gente desfruta. Amém? Então eu preciso da sua visão de Jesus, para que a minha visão seja aumentada. Nós precisamos estar unidos em amor, amém? Só unidos em amor, com o coração fortalecido, nós vamos ter pleno entendimento. É isso que está dizendo aí no versículo 3, ou melhor, versículo 2, do capítulo 2. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e assim alcancem toda a riqueza do pleno entendimento. Aí quando você descobre que é uma riqueza, você não menospreza mais. Quando você entende, como isso aqui é poderoso, como isso aqui é maravilhoso, como isso aqui é rico,
eu não vou mais desprezar a presença de Jesus. Eu não vou mais trocar a presença de Jesus por uma besteirinha aí, porque diante de Jesus tudo vira besteira. A gente não troca Jesus por nada, porque Jesus é a pérola de grande valor. Jesus é o tesouro escondido. A gente vende tudo, a gente troca tudo, a gente entrega tudo, porque Ele vale a pena, amém? Ele vale a pena. E nós só vamos ter pleno entendimento com o coração fortalecido e unidade em amor. Para ter unidade em amor, a gente precisa ter a capacidade de perdoar. E como que a gente perdoa? Se esforçando. Tem que fazer força para perdoar ou não tem? É uma coisa natural? É uma coisa assim fácil? Vai perdoar? Não, tem que exigir esforço. Mas da onde vem a força? Dele. Amém? Ia falar? Marca. Não, na minha Bíblia está assim, porque o plano secreto de Deus, agora finalmente revelado, é o próprio Cristo. Exatamente. O mistério revelado, esse é o título do nosso estudo, né? Cristo é o segredo, o mistério revelado. E a gente agora descobriu Ele. E a gente descobriu um tesouro. E a gente agora entrega tudo por Ele, porque Ele vale a pena, amém? Amém. Vamos nos colocar de pé. Vamos orar. Aleluia. E nós vamos orar por 3 coisas, amém? Amém. Nós vamos orar primeiro, para que Cristo se revele a nós. Para que, por meio da oração, nós tenhamos revelação de quem Ele é. Então fica quietinho mais um pouquinho, tá? Nós tenhamos um encontro com a glória dEle. Segundo, nós vamos orar para o nosso coração ser fortalecido, amém? Talvez você não precise nem de que Deus faça alguma coisa hoje. Você precise só entender o que Ele já fez, amém? Porque o grande problema é que a gente fica querendo receber algo de Jesus, sendo que Ele já deu tudo. A gente precisa entender o que Ele já deu, amém? A gente precisa ir para a palavra. Deixa eu conhecer mais de Jesus. Deixa eu entender mais o que Ele fez por mim, o que eu já tenho, o perdão dos pecados, a remissão. Eu tenho intimidade com Ele, eu tenho acesso ao trono da graça, eu posso desfrutar da presença dEle. Então a gente só precisa entender. E como a gente vai entender? Orando, oração, desfrutando do que Ele já nos deu, sabendo o que Ele já nos deu. Segundo, coração fortalecido, amém? Eu quero orar hoje para que pessoas que estão com o coração enfraquecido, que estão desanimadas, desmotivadas, sejam renovadas hoje no seu interior, amém? Você possa dizer para a sua alma: por que te abate a minha alma? Espera em Deus, olha o que Cristo fez por mim, amém? Diga para a sua alma hoje: esforce-se, ei coração, levanta aí coração, força aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ânimo, força. Você já recebeu tudo que você precisa, amém? Você já tem a plenitude de Cristo, só precisa entender. Você precisa ir buscar mais de Cristo, amém? Terceira coisa, para que nós tenhamos prazer na unidade, para que nós possamos abraçar um ao outro, para que nós possamos abraçar o perdão, abraçar a comunhão, abraçar o sofrimento, não abrir mão da igreja, amém? Não abrir mão da comunhão, não abrir mão de estar entre os irmãos, priorizar o corpo de Cristo, amém? Eu quero orar para que todos nós tenhamos uma revelação de Jesus e sejamos fortalecidos com o seu poder, e para que nós todos assumamos um compromisso com o corpo, com a unidade da igreja, amém? Você pode fazer essa oração, você pode entrar, amém? A porta está aberta para você, você só vai desfrutar se você entrar, amém? Só vai desfrutar se você entender. A sua experiência só vai ser sua se você entrar, amém? Então vamos lá, vamos entrar.